O Via Justiça de hoje fala sobre justiça restaurativa e a formação de agentes que atuam com esta técnica de solução de conflitos. Nossas convidadas, a desembargadora Hilda Teixeira da Costa, coordenadora do projeto de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a juíza Risa Neri, da Vara Infracional da Infância e da Juventude de Belo Horizonte. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Conselho Nacional de Justiça vai realizar em dezembro, na Bahia, o segundo seminário sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa. Desembargadora Hilda, qual é o balanço dessa justiça até agora no Brasil? Quais têm sido os resultados dela em Minas Gerais? O que é a justiça restaurativa? Bom, justiça restaurativa é uma nova forma de tentativa de resolução de conflitos, uma forma mais adequada para resolver os conflitos. E a justiça restaurativa é praticamente uma filosofia de vida e ela pode ser aplicada em várias circunstâncias. Pode ser a aplicação que hoje existe no Brasil é mais direcionada à infância e à juventude. Mas não necessariamente. Nós temos histórias em outros países, inclusive Canadá e Estados Unidos, no qual ela tem uma atuação bem mais ampla na área de família, na área civil e em crimes em geral. Pode ser de menor potencial ofensivo ou não. E qual que é a história da justiça restaurativa, doutora Risa? No mundo, no Brasil? No Brasil foi 2005, né? Que o surgimento. Sim. Como que foi o surgimento? Primeiro surgiu no Canadá, depois Estados Unidos e depois veio para o Brasil e através da resolução 225 do CNJ, ele determinou que todos os tribunais participassem da justiça restaurativa para implantar aos cidadãos a justiça, a teoria da paz, a solução dos conflitos sociais de uma forma assim, inovadora, trazendo benefício para ambos os atores. Todos aqueles participantes do processo serão beneficiados com a justiça restaurativa. Na verdade, a justiça restaurativa já era praticada milenarmente pelos índios maoris. Tá? Então, eles já faziam esse sentar em círculo e conversar sobre os problemas da comunidade. O Canadá, em 1974, em Ontário, começou essa prática realmente na era mais moderna nossa, mais contemporânea, né? E o Brasil realmente introduziu a justiça restaurativa em 2005, que foi com um programa que veio o PNUD, que é o programa vindo das Organizações das Nações Unidas, com a ajuda da Organização das Nações Unidas. O Brasil estabeleceu 3 projetos pilotos, que foi em Brasília, em São Paulo, em São Caetano do Sul e em Porto Alegre. A diferença é que realmente o de Brasília e o de São Paulo eram ligados à infância e juventude. E o de Porto Alegre já era ligado a crime de menor potencial ofensivo. Então, esses programas foram introduzidos, como eu estou falando, desde 2005 e continua essa atuação até hoje. E aqui em Minas Gerais, quando foi a introdução dele? Aqui em Minas Gerais começou-se a atuar com justiça restaurativa mais ou menos em 2011. Com um termo de cooperação que foi assinado entre o Tribunal, o Ministério Público e vários agentes sociais da comunidade, participação do Estado e do município. E esse convênio foi o que marcou o início da justiça restaurativa aqui, que foi implantado projetos pilotos no CIA, né? E Você tem que explicar para o telespectador, o CIA é onde está a vara de infância, né? O CIA... O CIA BH. É um centro integrado de atendimento ao adolescente autor de ato infracional. Então, resumindo, a gente chama de CIA BH. E é a vara infracional da criança e adolescente de Belo Horizonte. Agora, desembargadora Hilda, quais são os fundamentos éticos, os princípios da justiça restaurativa? A justiça restaurativa é uma ideia nova de resolução de conflito, como eu já falei, de uma forma mais adequada, no qual os princípios são exatamente
criar uma cultura de paz. Por quê? Porque a justiça restaurativa veio com a ideia do Niels Christie, que fez um artigo lá nos Estados Unidos, falando que é importante a presença da vítima. Porque o que acontece no sistema tradicional de justiça? Não se ouve a vítima, só se ouve ela uma vez, na verdade, só o depoimento dela, mas ela não participa do processo da reparação. A justiça restaurativa veio resgatar essa figura da vítima, trazendo ela para ela realmente participar do processo, de tal forma que ela coloque o que ela está sentindo, o que ela gostaria, de como que ela gostaria que fosse a reparação em relação à ofensa que foi praticada. Então, é um resgate, é uma nova forma de atuação completamente diferente das formas, vamos falar assim, normais que a gente vive, que existe hoje na justiça. Na verdade, o modelo tradicional de justiça é um modelo voltado ao passado, no qual o importante é a punição. E na justiça restaurativa, o que é importante é a restauração das relações e a reparação do dano. Doutora Risa, a partir dessa fala da desembargadora Ailda, eu gostaria que a senhora desse casos práticos do dia a dia. O que acontece muito são as infrações de lesão corporal, ameaça, e isso é corriqueiro na vara. E quando verificamos que existe potencial restaurativo, enviamos para um de nossos parceiros. Mas não é só caso de agressão, não, né? Tem dentro das famílias também, né? Tem problemas das famílias, muito conflito familiar entre enteados, né, e padrastos e madrastas, pai, mãe, filhos, no geral, até entre avós. O adolescente não aceita, seria isso? Inicialmente, esse problema de padrasto é o mais corriqueiro e que o adolescente não aceita como pai. Né, e ele quer ajudar, instruir, orientar o adolescente e ele não permite. Aí surgem as lesões corporais, agressões físicas, vias de fato. E aí que, normalmente, esses casos têm um grande potencial para a justiça restaurativa. Aí nós enviamos os processos para um dos nossos parceiros. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte sobre a justiça restaurativa. Acho que é bom, funciona, porque entra um consenso entre as partes, né, e procuram uma solução melhor para todo mundo, né? Eu acho que não cabe ao cidadão tomar esse tipo de atitude. Para mim, cabe a uma justiça superior. Bom, assim, em certa medida, né, porque desafoga um pouco o judiciário, né, e é uma resolução pacífica, né? Ajudaria, né, a dar uma, assim, melhorada, né? Porque, querendo ou não, esse acúmulo de processo faz perder muito tempo com coisas desnecessárias, né? Que, às vezes, com uma conciliação resolveria. Desembargadora, como a justiça restaurativa é estruturada? Quais são os eixos que acompanham para a gente fechar esse bloco? Nós temos vários eixos. Aqui em Belo Horizonte, nós temos eixo mais forte na infância e juventude, como a doutora Risa já colocou, e temos também uma atuação no GCRIM, e agora tem um projeto novo na área educacional, que é o Projeto Nós, que nós vamos falar mais mais no decorrer do programa. E a senhora gostou do Povo Fala? O povo está consciente, mas né? o povo realmente, eu até assustei, porque geralmente no meu meio, quando a gente fala em justiça restaurativa, a gente tem que explicar o que é justiça restaurativa, quais são os princípios. Eu não sei, os princípios da justiça restaurativa, principalmente a voluntariedade, né? A imparcialidade, como ocorre os métodos que podem ser utilizados dentro da justiça restaurativa, e o pessoal da minha classe social geralmente não tem domínio desse assunto. Eles falaram de uma forma genérica e colocando realmente o que o Poder Judiciário deve fazer hoje é ajudar, contribuir para que hajam novas formas mais adequadas de resolução de conflitos, de forma que o cidadão possa realmente resolver seu conflito. E isso é uma democratização da nossa sociedade. Rapidamente, a senhora gostou do Povo Fala, doutora Risa? Gostei, mas eu achei interessante ali, dois deles frisaram que seria um dos motivos seria desafogar o judiciário. Mas não é só isso, o principal motivo é trazer para as pessoas a cultura da paz. As pessoas vão passar a conviver muito melhor umas com as outras. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os círculos restaurativos. Voltamos já.
A justiça restaurativa é o tema do Via Justiça de hoje. Participam do programa a desembargadora Hilda Teixeira da Costa, coordenadora do projeto de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a juíza Risa Neri, da Vara Infracional da Infância e da Juventude de Belo Horizonte. Desembargadora Hilda, o que são os círculos restaurativos? Por que são chamados assim? Círculo restaurativo é uma técnica que se usa na justiça restaurativa como uma forma de resolução do conflito. Esses círculos foram, assim, a mentora, que a gente fala, né, a pessoa que mais está utilizando isso no mundo é a Kay Prenix, que teve aqui no Brasil, teve aqui até em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, e o Ministério Público a trouxe para aqui para ela explicar mais para a gente exatamente as técnicas de círculo restaurativo. Então, é uma forma na qual você põe a pessoa que praticou o ato, a pessoa que sofreu o ato, ou, vamos falar assim, porque geralmente eles não gostam muito de usar vítima e ofensor. Então, é a pessoa que praticou o ato, a pessoa que sofreu o ato, pessoas amigas de quem fez o ato, de quem sofreu o ato e pessoas da microcomunidade da qual elas fazem parte, para todo mundo sentar em círculo e conversar a respeito da questão que houve, do conflito que apareceu. E esse círculo, o que funciona no círculo é a técnica do objeto de fala. Tem um objeto que geralmente é um objeto que tem um significado para o pessoal que está fazendo o círculo e aquele objeto circula. Só pode falar, baseia vamos falar assim, é feito uns combinados. E entre os combinados é que quem, na verdade, está com o objeto de fala é que fala. E as outras pessoas vão escutar a história que é narrada por aquela pessoa. Mas só ele pode falar? Só ele que fala no momento que ele está com o objeto de fala. E o seria objeto a vítima, de fala. Não, o objeto isso? de fala vai circulando. Ah, vai circulando. E aí, cada pessoa, quando pega o objeto de fala, ela pode ou não falar. E aí ela manifesta o que ela está sentindo, como que aquele fato repercutiu na vida dela, que consequências que trouxe. E aí, no final de um círculo, faz uma proposta de reparação. O que ela acha que é interessante para ocorrer, para, na verdade, haver uma reparação justa em relação ao fato que ocorreu. Não precisa necessariamente ser uma reparação. Por exemplo, se teve um furto, não precisa necessariamente ser o pagamento do valor que foi furtado, mas uma compensação em relação ao que aconteceu, de acordo com que cada pessoa vai manifestando o que ela entende que pode ser feito. E no final é tirado um consenso no grupo vamos falar assim, do que a pessoa que praticou o ato vai responder e ele também, claro, uma pessoa para participar do círculo, eu não falei, mas o princípio mais assim, essencial é que realmente a pessoa que praticou o ato tenha se responsabilizado pelo fato que ele praticou. Então, como ele se responsabilizou, ele também se propõe vamos falar assim, ele concorda em fazer aquilo que o grupo determina para reparar o que foi feito. Doutora Risa, qual é o conceito da teoria do conflito? Como são os círculos não conflitivos e os círculos conflitivos? Bom, deixa eu só ajudar a Risa aqui para explicar para ela que o conflitivo... Sobre o que você está falando, né? Ainda sobre o assunto que ela estava mas falando. deixa eu só explicar, assim, o círculo que eu não falei, ele pode ser conflitivo ou não conflitivo. Conflitivo é quando vem realmente um caso que aconteceu que tem um efeito judicial, que seria, por exemplo, um fato igual os Carris encaminha, né, para os parceiros do CIA, e esses parceiros eles fazem círculos que são conflitivos, porque tem um processo que deu base para a instauração daquele círculo que foi instalado. Isso é conflitivo. Tá? Que é uma técnica, como eu disse, de pôr todo mundo sentado em círculo. Agora, o não conflitivo é quando, por exemplo, há um problema na família. Então, é um problema que, na verdade, não chegou ao conhecimento do judiciário. E aí você entende que se você colocar as pessoas para conversarem sobre ele, vai ser fácil das pessoas encontrarem uma solução, reparar e restaurar o relacionamento existente entre elas. Então, o círculo pode ser feito por vários motivos. Pode ser até círculo comemorativo. Então, por exemplo, suponha, numa escola, quer fazer uma festa de final de ano,
faz um círculo de comemoração na qual cada pessoa vai poder falar das coisas boas que aconteceu na escola durante aquele ano. Então, na família também vai poder cada um se manifestar do que está acontecendo na família. Não precisa necessariamente ter uma base de um conflito. A desembargadora falou dos parceiros, doutora Risa. Quais são esses parceiros? E mesmo dos facilitadores, né, do círculo. Quem são esses facilitadores? Quem são os parceiros da Justiça Restaurativa? Eu gostaria de complementar a fala da desembargadora, que no âmbito judicial é necessário que as partes aceitem participar da justiça restaurativa. Tem que haver uma concordância das partes. Se ambas as partes não concordarem, não é possível mandar o processo para a justiça restaurativa. Agora, quem são os parceiros? Nós temos vários parceiros, né? Em Belo Horizonte nós temos 6 parceiros. São universidades que nos acompanham. E o Ministério Público também é um dos nossos parceiros. Aí nós, na verdade, a doutora Risa esqueceu, porque é recente, nós temos 7 parceiros. O último foi a PUC, que acabou de se filiar também ao CIA. Mas são institutos Ilá Expósito, a UniBH, a Universidade Batista. PUC Federal. A Universidade, eu já falei, Universidade Federal de Minas Gerais, né? Então, eu não sei listar exatamente todos, mas, na verdade, para se trabalhar com justiça restaurativa, se trabalha em rede. A justiça restaurativa só é possível quando a gente tem realmente parceiros para fazer essa atuação. Porque o importante na justiça restaurativa, como eu disse, é a inclusão da comunidade. Porque a comunidade junta é que vai resolver a situação que houve e encontrar uma solução. Doutora Risa, se houver uma tentativa de agressão aos participantes durante o círculo, o que acontece? Normalmente isso não acontece, porque existe o pré-círculo. No pré-círculo, ouve-se individualmente o agressor e a vítima. E aí o facilitador vai procurar compreender se existe possibilidade de colocá-los juntos durante o círculo. Então, vários pré-círculos podem ser realizados no mesmo caso, até que ele entenda que eles estão aptos a se encontrarem, então, para evitar agressões. Só vai para o círculo se passar pelo pré-círculo. Isso. E o pós-círculo, para a gente encerrar o bloco? O pós-círculo, na verdade, é uma ideia de que depois que foi feito o círculo e se chegou a uma ideia de vamos falar assim, uma solução conjunta para a reparação do que houve, você tem que ver se aquela reparação realmente ocorreu e que realmente o conflito ali existente foi minimizado com a situação do círculo. Então, é feito um pós-círculo, que é um encontro novamente com essas pessoas que participaram do círculo, para saber se o que foi combinado foi realmente cumprido, como foi cumprido e como que está a situação, para ver realmente se o círculo restaurativo tem o efeito naquela microcomunidade. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. A Justiça Restaurativa no Via Justiça de hoje. Participando do programa, a desembargadora Hilda Teixeira da Costa, coordenadora do projeto de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a juíza Risa Neri, da Vara Infracional da Infância e da Juventude de Belo Horizonte. Doutora Risa, pergunto para a senhora, quais são os resultados das práticas restaurativas nas unidades socioeducativas? Como trabalhar essa justiça restaurativa com adolescentes em conflito com a lei? Nós temos a parte do socioeducativo, onde que funciona os centros socioeducativos. Nesses centros socioeducativos está havendo já a justiça, aplicando a justiça restaurativa com os agentes socioeducativos. Os agentes já foram preparados e continuam fazendo cursos pela EGF, através do Tribunal de Justiça, e eles estão preparados e fazendo esses ciclos dentro das unidades. E está sendo muito positivo, porque eles estão trabalhando
o problema entre eles, porque havia muito problema entre os próprios servidores, os próprios agentes. Causava o problema aos centros. E hoje eles têm resolvido esse impasse e ajudando muito as crianças. Belo Horizonte tem o NOS, que é o programa Núcleos para Orientação e Solução de Conflitos Escolares da capital mineira. Eu gostaria que a senhora falasse sobre o NOS, desembargadora. O que é o NOS, como ela é praticada nas escolas? O NOS, na verdade, é um programa que surgiu na Comissão de Justiça Restaurativa, que é presidida pela dona Daniela Arlê, que é a promotora que está lá no CIA, junto com a doutora Risa, mas não é só dela. Na verdade, fazem parte dessa comissão várias instituições, todas aqui de Belo Horizonte, e com auxílio da UFMG foi montado o Programa NOS. Em que consiste o Programa NOS? O Programa NOS consiste em tentar evitar que aquele conflito escolar, que na verdade muitas vezes era só uma insubordinação, que ele fosse parar no CIA. E já o adolescente que praticou já começasse a ter uma nota desabonadora nele na justiça, quer dizer, ele já entrasse no sistema da justiça. Então, o que foi implantado? Aqui em Belo Horizonte hoje é um programa que nós estamos, assim, com muita satisfação de dizer que é um programa com muito êxito. Hoje nós temos 92% quase das escolas municipais já incorporadas ao programa NOS e temos mais ou menos uns 30% das escolas estaduais também já com adesão ao programa NOS. Em que consiste isso? Através de foram selecionados tutores, que são as pessoas que dão curso para o pessoal da área da educação, e esses tutores, eles forneceram curso. Então, nós temos cursos que foram dados... os cursos foram dados pela EGEF e pelo CEAF do Ministério Público. E esses cursos já formaram hoje 1.500 pessoas, mais ou menos. Então, nós temos hoje uma atuação realmente expressiva em Belo Horizonte, de forma que esse conflito que antes ia parar no CIA, ele é resolvido pela própria comunidade escolar. Os próprios adolescentes sentam em círculo, conversam sobre o que aconteceu, conversam sobre o seu sentimento, usando como ferramenta que está sendo ensinada para tanto na área educacional quanto para o socioeducativo, né, doutora Risa, para ensinar eles a falarem de uma forma não violenta com o adolescente, de tal forma que, na verdade, o adolescente se sente acolhido e pertencido à escola que ele estuda e àquela comunidade na qual ele pertence. Então, ele começa a perceber que o que ele fazia antes, por exemplo, quebrar uma cadeira, tem efeitos, não é só o efeito da cadeira ter sido quebrada, dar um dano material para a escola, não. Muitas vezes a escola não tem como repor aquela cadeira e muitas vezes quem vai ser prejudicado é um próprio colega dele ou ele mesmo. Então, ele começa a se responsabilizar pelo que faz e a sentir os efeitos que aquilo causa em toda a administração educacional. Eu queria falar que o programa NOS não está só também ligado ao adolescente. Na verdade, houve uma transformação que o próprio educador, que muitas vezes estava se sentindo sem reconhecimento e pertencimento, ele passou a se sentir reconhecido e pertencido à comunidade escolar. Então, foram instituídos em várias escolas esses núcleos de orientação, tá? e solução escolares, e dentro desse núcleo, os conflitos se resolvem ali. A gente está chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutora Risa, quais são os desafios da justiça restaurativa? Nós temos que conscientizar, né, que o problema de conflito, conflito social, de um modo geral, abrange todo mundo e temos que fazer a nossa parte para ajudar as pessoas a se encontrar. Temos que tentar incutir nas pessoas a cultura da paz. Isso é muito importante. A senhora agora, desembargadora? Nós estamos aí com o apoio da desembargadora Mariângela Meia, a terceira vice-presidente, vamos falar assim, vários estudos acadêmicos em relação à justiça restaurativa para implantá-la na nossa realidade brasileira. Porque né? o programa é vinculado à terceira vice-presidência do TJ, aqui né? no TJ, ela é vinculada à terceira vice-presidência. Sim.
e a gente conta com o apoio da própria presidência do tribunal para realmente estimular a expansão da justiça restaurativa. Mas os desafios da justiça restaurativa são enormes, porque é uma cultura nova, nós estamos mudando a forma de resolução do conflito, em vez de passar o conflito a ser resolvido por um terceiro imparcial, que não tem relação direta com o que aconteceu, a gente está tentando formar cidadão consciente, que ele mesmo possam sentar e resolver seus próprios problemas para aquilo não chegar na justiça. E com isso, como eu estava falando, a gente conta também com vários estudos acadêmicos feitos na Universidade Federal de Minas Gerais, do qual eu estou até fazendo doutorado lá com o professor Fernando Jaime, e é uma área que está em crescimento. A gente não sabe realmente como que vai ser o futuro da justiça restaurativa, mas eu espero que seja realmente a implantação da cultura da paz, como diz a doutora Risa. Muito obrigado às senhoras pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a desembargadora Hilda Teixeira da Costa, coordenadora do projeto de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e com a juíza Risa Neri, da Vara Infracional da Infância e da Juventude de Belo Horizonte. Nosso e-mail para contato, viajustiça@marges.com.br, e até o nosso próximo encontro.